Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo, então, eu vou falar um pouco sobre esse meme aqui, que eu vi hoje também. E aqui, então, tem duas pessoas e uma outra no meio sorrindo. E está escrito ponto limite. E uma outra aqui, sozinha, escrito ponto isolado. Então, o que isso significa em matemática? Vamos conversar, então, sobre isso. Beleza. E esses temas aqui de ponto limite, pontos isolados, eles são vistos em temas chamados topologia. E também é visto em análise real na parte de topologia da reta. Tá? Topologia geral e topologia da reta. Muito bem. Eu vou falar mais sobre a topologia da reta, que é a minha área. Topologia geral já não é tanto a minha praia. Vamos lá então. O que é um ponto ser isolado? Um ponto ser isolado na topologia da reta é nós conseguirmos um intervalo ao redor do ponto em que só exista ele ali dentro. Aqui a gente pega o intervalo I, então, de modo que o I interseção com o conjunto X é apenas o X, o conjunto com X, tá? Então isso é ser um ponto isolado. Quer dizer que, intuitivamente, que não tem pontos arbitrariamente próximos dele. Posso dar um exemplo aqui de uma sequência com ponto isolado. Pegamos uma sequência xn é igual a 1 sobre n. Aqui, ela é uma sequência que ela começa no 1, tá? Então aqui é 1. E depois ela vai decrescendo até chegar no 0. Cada vez os termos vão ficando mais próximos uns dos outros. Nessa sequência, por exemplo, o número 1 é um ponto isolado. Porque a gente pega o intervalinho aqui, ao redor dele. O primeiro é 1, né? Depois vem 1 meio. E a gente consegue que esse intervalo tomado com a interseção do conjunto tem só 1, só tem 1, tá? Na reta. Beleza. Na verdade, todo ponto dessa sequência aqui é um ponto isolado. Mas se a gente pegar o ponto 0 aqui, o que acontece? Se a gente pegar o ponto 0 e colocar um intervalo aqui ao redor dele. Essa sequência aqui, ela vai tomando os pontos cada vez mais próximos de 0. Por exemplo, quando chega lá 1 sobre 1000, é bem pertinho de 0. Aí depois 1 sobre 10.000 fica mais perto ainda, tá? Então essa sequência ela vai se aproximando do 0 com pontos diferentes do 0. Nesse caso, a gente diz que esse ponto 0 aqui é um ponto limite na reta dessa sequência, tá? Em símbolos a gente pode pensar da seguinte maneira. Um ponto X é limite. Se existe um intervalo, ou melhor, se para todo intervalo aberto contendo x, o ponto x é limite de um conjunto A. Tá, vou considerar um conjunto A aqui, tá? DA.
Se para todo intervalo aberto contendo x, existe elemento dA diferente de x. Então, o que acontece? Ali no caso do zero, por exemplo, a gente tem o zero aqui. Então a gente consegue, para todo intervalo que a gente pegue, contendo o zero, com o zero dentro dele, nós vamos conseguir termos da sequência. Se a gente pegar, por exemplo, o intervalo aqui, intervalo aberto de menos 1/2 até 1/2. Se a gente pegar o ponto xn igual a 1/3, ele vai estar aqui dentro. A gente poderia reduzir o intervalo ainda. Se a gente quisesse o intervalo 0 aqui com aqui menos 1 sobre 10 elevado a 50, intervalo bem pequenininho, 1 sobre 10 elevado a 50. Se nós pegarmos um ponto xn é igual a 1 sobre 10 elevado, aqui é 50, né? 50 mais 1, ele vai estar aqui dentro. E é diferente do zero, tá? Então o zero vai ser um ponto de acumulação dessa sequência. 1 sobre n, pegar aqui um A. A igual a 1 sobre n, n pertence aos naturais. Na verdade, ele é o único ponto de acumulação, tá? Ponto limite, na verdade. Ponto limite dele vai ser apenas o zero. Todos os outros pontos dessa sequência são pontos isolados, que a gente consegue intervalinhos dela que só tem o ponto da sequência e mais nenhum, tá? Então é isso. E aqui o ponto, ele pode ser fora do conjunto, tá? O zero não pertence a esse conjunto aqui. 1 sobre n. Para n pertences naturais. Às vezes também colocam intervalos assim, da forma a menos epsilon. Se fosse o ponto x, na verdade, né? Se fosse o ponto x, pegar pontos, intervalo da forma x menos epsilon, x mais epsilon. Todo intervalo da forma x menos epsilon, x mais epsilon tem que conter menos o x, né? Tem que ter ponto do conjunto. Ponto do conjunto. Então essa é a ideia do ponto limite. Tá bem? Então, é isso. Comentário desse meme aqui. Eu achei interessante para falar dessa coisa de topologia pela menos da reta. A geral não é muito diferente não, tá? Só trabalha com conceitos mais generalizados. Em vez de pegar intervalos na reta, aqui a gente fala de conjuntos. Ok? Então, espero que tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.